Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Esse episódio é baseado no caderno de estudos número 3, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, o nosso papo é sobre um tema fundamental, a organização do Estado e o Estado de Direito. Vamos desvendar como o Brasil se estrutura, qual é a base de tudo. E para a gente entender tudo direitinho, a gente dividiu a conversa em 4 partes. Primeiro, vamos ver o desenho político do país. Depois, a gente diferencia o que são os fundamentos e o que são os objetivos da nossa república. Aí, passamos pelas regras que mantêm o equilíbrio da federação e, para fechar com chave de ouro, vamos ver como não cair em pegadinhas de prova. Isso aí. Então, para começar, vamos dar uma olhada na arquitetura do Estado brasileiro. Sabe, aquela que está lá na nossa Constituição e que define as regras do jogo? Essa tabela que a gente está vendo é um resumo perfeito. É como se fosse o DNA do nosso Estado. Vamos lá, a forma de Estado é a federação, ou seja, o poder é descentralizado entre União, Estados e municípios. A forma de governo é a república, com governantes eleitos por um tempo determinado. O sistema de governo é o presidencialismo, onde o presidente é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. E, por fim, o regime político é a democracia semidireta, que mistura a democracia representativa com mecanismos de participação direta, como o plebiscito, por exemplo. E aqui tem um ponto que, olha, causa muita confusão e é pecadinha certa. A diferença entre soberania e autonomia. Soberania é o poder máximo, absoluto. E quem tem soberania? Apenas a República Federativa do Brasil, o país como um todo. Já a autonomia é um poder limitado. É a capacidade que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm de se organizar e criar suas próprias leis, mas sempre respeitando o que diz a Constituição. Exato. E é interessante ver como chegamos até aqui. O Brasil não nasceu uma federação. Lá no Império, éramos um Estado unitário, com poder todo concentrado. Depois, em 1891, a gente vira uma federação, mas só com União e Estados. A grande inovação, o pulo do gato, veio mesmo com a Constituição de 88, que trouxe os municípios para essa conversa, elevando eles à condição de entes federativos. É um modelo de 3 níveis bem particular nosso. Agora que a gente já entendeu o esqueleto, a estrutura, vamos mergulhar no que seria a alma do nosso sistema. Qual a diferença entre aquilo que a República Federativa do Brasil é e aquilo que ela busca ser? Parece filosófico, mas é super prático. E para não esquecer os pilares, os fundamentos, o professor Lessa nos dá uma dica de ouro, o mnemônico só, si, di, plu. É só lembrar. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Isso aqui é a base, o alicerce de tudo. Isso. E se os fundamentos são a base, os objetivos são as nossas metas, para onde a gente quer ir. E aí vem outro mnemônico, conga, pro. Repare que são todos verbos, indicam ação, construir, garantir, erradicar e promover. É a missão do nosso país, um projeto contínuo. Então, para ficar bem claro, os fundamentos são estáticos, definem a nossa identidade, o que a gente é. Já os objetivos são dinâmicos, são nosso norte, aquilo que a gente busca ser. Um é o chão firme, o outro é o horizonte que a gente persegue. Perfeito. Agora que a gente já tem a estrutura e o propósito bem definidos, precisamos falar das regras de trânsito, digamos assim. O que impede que a União, os estados ou os municípios saiam da sua pista e acabem atropelando os outros. Exato. Essas regras são as vedações do artigo 19. Eu gosto de pensar nelas como as guardrails da rodovia federativa. Elas existem para garantir que o sistema continue equilibrado, que o Estado seja laico e que todos sejam tratados com igualdade, não importa em que parte do Brasil estejam. E elas se resumem em 3 pontos principais. Primeiro, o Estado não pode ter religião, nem financiar ou privilegiar nenhuma. Segundo, os entes federados têm que confiar nos documentos uns dos outros. E terceiro, é proibido criar preferências entre os brasileiros ou entre os próprios entes. É essa última regra, por exemplo, que tenta combater a tal da guerra fiscal entre os estados. Muito bem. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta. Como esse conhecimento todo se traduz na hora da prova? Vamos analisar algumas armadilhas clássicas que a FGV adora e que o professor Lessa sempre alerta. Começando com uma clássica. E
E os territórios federais? Eles entram nessa dança dos entes autônomos como os estados e municípios? A resposta é um sonoro não. Território federal, se e quando existir, é considerado uma autarquia territorial, uma mera divisão administrativa da União. Ele não tem a autonomia que os outros entes têm. É uma descentralização da União, e ponto final. Boa. Vamos para outra, essa é mais sutil. A gente falou que os municípios são entes federativos com autonomia. Essa autonomia inclui ter um poder judiciário e um ministério público próprios? Outro não. Apesar de terem autonomia legislativa e administrativa, os municípios não têm judiciário nem ministério público. Eles utilizam a estrutura do respectivo estado. Essa é uma característica muito importante da nossa federação, que o professor Lessa chama de tricotômica. E para fechar essa parte de pegadinhas, montamos a regra de ouro, que amarra tudo isso: soberania versus autonomia. É fundamental lembrar. Nem a União é soberana. A União, os estados, o DF e os municípios são todos autônomos. O único ente soberano, o titular do poder máximo, é a República Federativa do Brasil. Guardem isso. Exatamente. E essa frase do professor Dr. Marcelo Lessa resume tudo perfeitamente. Entender a organização do Estado não é só decorar artigos, é compreender a arquitetura que sustenta nossos direitos, nossa liberdade e nossa cidadania. É a base do Estado de Direito. Fica aí a reflexão, como é que ter essa estrutura tão bem definida fortalece o nosso dia a dia como cidadãos. É algo para a gente pensar. Bom, pessoal, este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!